Sejam bem-vindos, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais uma homilia diária. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Quinta semana do tempo comum. Vós abandonais o mandamento de Deus, para seguir a tradição dos homens. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Com o sermão de Santo Irineu de Leão, bispo e teólogo do século II, defensor da unidade da fé cristã e conhecido por combater heresias, especialmente o gnosticismo, com sua obra Contra as Heresias. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos de jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Assim vós esvaziais a palavra de Deus, com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sermão de Santo Irineu de Leão. Tanto na lei como no Evangelho, o primeiro e principal mandamento é amar a Deus. A tradição dos seus maiores, que eles fingiam observar como derivada da lei, era contrária à lei dada por Moisés. Por isso disse Isaías: Teus taverneiros colocam água no vinho, indicando que ao austero preceito de Deus, os maiores tinham misturado uma tradição aguada, isto é, uma lei adulterada e contrária à lei, como o manifestou o Senhor, dizendo-lhes: Por que vós anulais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E não só anularam a lei de Deus por suas transgressões, colocando água no vinho, mas erguendo contra ela sua própria lei, lei que ainda hoje se chama farisaica. Nesta lei tiram algumas coisas, acrescentam outras e interpretam não poucas ao seu bem-querer. De tudo isto se servem particularmente os seus próprios mestres. Querendo reivindicar tais tradições, não quiseram submeter-se à lei de Deus que os orientava para a vinda de Cristo. Antes recriminavam ao Senhor porque curava em sábado, coisa que certamente, como já vimos, a lei não proibia, já que, de certo modo, ela também curava, prescrevendo a circuncisão naquele dia. Porém, cuidavam-se muito bem de acusarem a si mesmos por transgredir o preceito em nome de sua tradição e da mencionada lei farisaica, não levando em conta o principal mandamento da lei, que é o amor a Deus. Sendo este o primeiro e principal preceito, e o segundo o amor ao próximo, o Senhor ensinou que toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos, e Ele mesmo não nos deu nenhum mandamento maior do que este, mas o renovou, ordenando aos seus discípulos amar a Deus de todo o coração e ao próximo, como a si mesmos. E Paulo diz que o amor é o cumprimento perfeito da lei, e quando desaparecem os demais carismas, permanecerão a fé, a esperança e o amor,
porém o maior dos três é o amor, e que o conhecimento sem o amor de Deus não tem valor nenhum, nem conhecer todos os segredos, nem a fé, nem a profecia, visto que o amor torna o homem perfeito, e quem ama a Deus é um homem perfeito neste mundo e no futuro, porque jamais deixaremos de amar a Deus, mas quanto mais o contemplemos, mais o amaremos. Sendo, portanto, na lei e no Evangelho, o primeiro e maior mandamento é o mesmo, isto é, amar o Senhor Deus de todo o coração. E o segundo, semelhante a ele, amar o próximo como a si mesmo, é evidente que um só, e o mesmo é o autor tanto da lei como do Evangelho. Assim, sendo os mesmos em ambos os testamentos, os mandamentos fundamentais da vida apontam para um mesmo Senhor, o qual deu, é verdade, preceitos particulares adaptados a cada testamento, porém propôs em ambos alguns mandamentos comuns, os mais importantes e sublimes, sem os quais não é possível salvar-se. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Obrigado por acompanhar a homilia de hoje. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam os sermões dos mestres da fé católica. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.